O dia em que o Senhor sarou a dor de Rafael. Rafael sempre foi um homem forte. Aos 42 anos, trabalhava como mecânico em uma pequena oficina no interior de São Paulo, sustentando a esposa, Ana, e os 2 filhos com honestidade e muito suor. Mas havia algo que nem sua força nem seu trabalho conseguiram resolver, uma dor insuportável no estômago que o acompanhava há meses. No início, eram apenas queimações depois das refeições, mas com o tempo, a sensação piorou. Chegou ao ponto em que, toda vez que engolia algum alimento, sentia como se a comida ficasse presa na garganta, causando um aperto no peito que o deixava sem fôlego. Os médicos falavam em hérnia de hiato, refluxo severo, possíveis complicações no esôfago. Os remédios aliviavam por algumas horas, mas a dor sempre voltava, mais forte, como se algo dentro dele estivesse se fechando. Ana, sua esposa, via o marido emagrecer, pálido, perdendo o ânimo. Rafael, você precisa procurar ajuda de verdade, ela dizia, segurando suas mãos ásperas de graxa. Mas ele, teimoso, respondia, já tomei tudo quanto é remédio, amor. Se fosse coisa de médico, já tinha sarado. Até que uma noite, depois de mais uma crise que o deixou curvado de dor no chão da cozinha, Ana olhou nos seus olhos com uma firmeza que ele nunca tinha visto nela antes. Amanhã você vem comigo na reunião da congregação. Não é pedindo, é dizendo. Rafael conhecia a congregação cristã no Brasil só de ouvir falar. Sabia que era uma igreja séria, onde as pessoas viviam simples, sem ostentação, e que muitos contavam histórias de milagres. Mas ele, que havia sido criado em uma família católica não praticante, nunca tinha pisado em uma igreja evangélica. O que adiantar, Ana? Deus não vai descer do céu para tirar minha dor, ele resmungou. Mas algo no olhar da esposa o fez ceder. Talvez fosse o desespero. Talvez fosse a fé que ela tinha, e que ele nunca entenderá direito. No domingo seguinte, Rafael entrou na pequena sala de reuniões da Congregação Cristã no Brasil, um prédio simples de alvenaria, sem luxo, com bancos de madeira enfileirados. As irmãs vestiam saias longas e blusas modestas, os irmãos, camisas sociais e calças compridas. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas cantando hinos que falavam de confiança em Deus. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila, como um pai orientando seus filhos. Rafael sentou-se no fundo, desconfortável. Não sabia quando se levantava, quando se sentava, quando respondia amém. Ana, ao seu lado, segurava sua Bíblia com as mãos trêmulas de emoção. Ele observava tudo com desconfiança, até que começou a ouvir os testemunhos. Um irmão contava como havia sido curado de uma dor nas costas que o impedia de trabalhar. Uma irmã falava da paz que sentirá depois de orar por seu filho rebelde. Não eram histórias exageradas, nem gritos, nem teatro. Era gente comum, falando com simplicidade, como se estivessem contando algo que havia acontecido na padaria da esquina. Quando o ancião anunciou que iriam orar pelos enfermos, Rafael sentiu um nó na garganta. Ana virou-se para ele e sussurrou, vamos, Rafael. Deus pode te curar. Ele hesitou, mas a dor queimando seu peito o empurrou para frente. Levantou-se, trêmulo, e foi até a frente, onde outros irmãos já estavam de joelhos. O ancião aproximou-se, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar em voz alta, com uma fé que parecia mover montanhas. Senhor Jesus, tu que saraste os enfermos com tua palavra, olha para este teu servo. Ele veio até aqui com dor, com desespero, mas também com um coração aberto. Sarau, Senhor, como só tu sabes fazer. Em nome de Jesus. As mãos dos irmãos se ergueram em uníssono, repetindo, em nome de Jesus. Rafael fechou os olhos, e pela primeira vez em meses, sentiu algo diferente da dor, uma paz estranha, como se uma mão invisível estivesse tocando seu peito. As lágrimas vieram sem aviso. Ele não sabia orar direito, então apenas repetia mentalmente, Senhor, se existes, me ajuda. Quando a reunião terminou, Rafael ainda sentia a queimação, mas algo havia mudado. O ancião aproximou-se dele e disse, irmão, você vai ver a glória de Deus. Volte na próxima reunião e nos conte o que ele fez. Rafael assentiu, sem entender muito bem, mas com um fio de esperança que não sentia há tempo. Naquela noite, ele dormiu melhor do que em semanas. No dia seguinte, ao tomar o café da manhã, engoliu o pão com manteiga esperando a dor habitual.
Nada aconteceu. Esperou mais um pouco. Nada. Cauteloso, comeu um pedaço de fruta. Nada. A comida descia normalmente, sem aperto, sem queimação. Ana, ao vê-lo comer sem fazer careta de dor, largou o prato e abraçou-o, chorando. Deus te curou, Rafael. Deus te curou. Ele não queria acreditar. Seria coincidência? Seria a emoção do dia anterior? Mas os dias passaram, e a dor não voltou. Uma semana depois, Rafael estava de volta à congregação. Dessa vez, não sentou no fundo. Foi até a frente, de pé, como fazia os irmãos, e deu seu testemunho com voz trêmula. Irmãos, eu vim aqui semana passada cheio de dor, cheio de dúvida. Não sabia se Deus ia me ouvir. Mas Ele ouviu. Eu comia e sentia como se a comida ficasse presa aqui dentro, e hoje, não sinto mais nada. Os médicos não conseguiram, os remédios não adiantaram, mas Deus sarou. Não tenho outra explicação. Os irmãos e irmãs louvaram a Deus, alguns chorando. O ancião sorriu e disse: Isso é a fé, irmão Rafael. Não é a nossa força, é a graça dele. O tempo passou, e Rafael não foi apenas curado da dor. Ele e Ana foram batizados nas águas, em uma cerimônia simples e solene, onde ele desceu à piscina batismal com o coração cheio de gratidão. Participou pela primeira vez da Santa Ceia, partindo o pão com as mãos trêmulas, entendendo que aquele ato falava de um sacrifício muito maior que o seu. Aprendeu os hinos de cor, cantando com voz rouca, mas cheia de emoção. E, acima de tudo, aprendeu que a fé não era algo para ser guardado só nos momentos de desespero, mas um caminho para se viver todos os dias. Hoje, quando alguém pergunta como ele foi curado, Rafael responde com a mesma simplicidade que aprendeu na congregação: não foi o médico, não foi o remédio. Foi Deus. Ele sarou meu corpo, mas também sarou meu coração. E então conta como, antes, ele era um homem amargurado, que reclamava da vida, que achava que tudo dependia só de suas forças. Mas Deus me mostrou que eu não preciso carregar tudo sozinho. Basta confiar nele. E assim, naqueles cultos simples, onde não há holofotes nem espetáculo, apenas irmãos unidos em oração e louvor, Rafael encontrou não só a cura para sua dor, mas um lugar onde sua alma finalmente descansou. Porque na congregação cristã no Brasil, ele aprendeu que os milagres não são para chamar atenção, mas para mostrar que Deus ainda age e que, às vezes, a maior transformação não está no que Ele tira de nós, mas no que Ele coloca em nosso coração. Rafael voltou para casa naquela noite com o coração leve, como se tivesse tirado um peso que carregava há anos. Sua esposa, Maria, que sempre o apoiou mesmo nos momentos mais difíceis, notou a diferença logo que ele entrou pela porta. Não foi preciso dizer nada, ela viu nos olhos dele uma paz que não existia antes. O que aconteceu no culto hoje? Perguntou, enquanto ele se sentava à mesa, ainda com um sorriso no rosto. Rafael segurou a mão dela, algo que fazia pouco antes, e contou tudo. Falou do pastor que orou por ele com tanta fé, dos irmãos que o abraçaram sem nem saber seu nome, daquela certeza que nasceu dentro dele: Deus não só o havia curado, como o havia escolhido para algo maior. Eu pensava que minha vida era só trabalho, contas e dor, confessou. Mas hoje entendi que Deus tem um propósito para mim. E não é só para mim, é para a gente, Maria. Para nossa família. Ela chorou. Não de tristeza, mas daquela alegria que só vem quando a gente vê um milagre de perto. Porque Maria também tinha orado, em silêncio, por aquele momento. Tinha pedido a Deus que tirasse não só a doença do corpo do marido, mas a amargura da alma dele. Nos dias seguintes, Rafael voltou à congregação não mais como um homem quebrado, mas como um homem renovado. Levou Maria, levou os filhos, e até os vizinhos notaram a mudança. Ele, que antes mal cumprimentava as pessoas, agora parava para ouvir, para ajudar, para falar de Jesus com uma naturalidade que surpreendia até ele mesmo. Um domingo, durante o culto, o pastor chamou os que queriam dar um testemunho. Rafael levantou a mão sem hesitar. Subiu ao púlpito com as pernas ainda um pouco trêmulas, não pela dor, mas pela emoção, e contou sua história. Não com palavras bonitas, mas com a verdade crua de quem viveu o impossível. Eu vim aqui achando que ia só pedir cura para minha coluna, disse, olhando para a igreja cheia. Mas Deus me deu muito mais. Ele me deu uma família de verdade na fé,
me deu paz, me deu uma razão para viver. E se ele fez isso por mim, pode fazer por qualquer um aqui. Quando terminou, muitos se levantaram para orar. Alguns choravam, outros simplesmente fechavam os olhos, agradecendo. Porque ali, entre aquelas paredes simples, sem propaganda nem promessas vazias, o Espírito Santo estava agindo. Não de forma barulhenta, mas da maneira que Deus sempre age, transformando vidas, uma de cada vez. Rafael não virou um homem perfeito. Ainda tinha dias difíceis, ainda sentia cansaço, ainda enfrentava batalhas. Mas agora ele sabia uma coisa: não estava sozinho. E isso fazia toda a diferença. Hoje, anos depois, quando alguém pergunta como ele conseguiu superar tudo, Rafael sorri e responde: não fui eu. Foi Deus. E ele não muda. Se fez por mim, faz por você também. Basta entrar numa congregação, se ajoelhar e crer. Porque milagre não é coisa do passado, é para quem tem fé. E foi assim que Rafael começou a levar outras pessoas para a Universal. Não com palavras bonitas ou discursos preparados, mas com a mesma simplicidade com que tinha sido alcançado. Ele convidou o primo que estava viciado em drogas, o colega de trabalho que vivia endividado, até a vizinha que não saía de casa há anos por causa da depressão. Não prometeu nada, só disse: vem comigo. Lá tem algo que você precisa. E eles foram. Alguns com desconfiança, outros por desespero, mas todos encontraram o mesmo Deus que tinha mudado a vida de Rafael. O primo, que já tinha sido dado como caso perdido pela família, hoje é obreiro e ajuda outros dependentes químicos. O colega de trabalho, que devia mais do que ganhava, recebeu uma promoção inesperada e conseguiu quitar tudo em menos de um ano. A vizinha, que nem conseguia mais olhar nos olhos das pessoas, hoje canta no coral da igreja com um sorriso que parece não caber no rosto. Mas não foi só a vida deles que mudou. A própria família de Rafael, que antes o via como um fracasso, começou a enxergar nele uma luz. Sua mãe, que tanto tinha chorado por ele, agora chorava de alegria ao vê-lo batizando pessoas nas águas. Seu pai, um homem duro que nunca tinha pisado numa igreja, certo dia apareceu na congregação sem avisar. Não disse nada, só ficou lá no fundo, observando. E quando o pastor fez o apelo, ele foi para frente. Não chorou, não gritou, mas quando saiu dali, abraçou o filho pela primeira vez em anos e murmurou: você tinha razão. Rafael não virou pastor, não subiu em púlpitos famosos, não apareceu na TV, continua sendo um homem comum, que acorda cedo para trabalhar, pega ônibus lotado e às vezes ainda sente o peso das contas no fim do mês. Mas tem uma coisa que ninguém mais pode tirar dele: a certeza de que, não importa o que aconteça, Deus está no controle. E essa certeza o faz enfrentar cada dia com uma paz que não se explica. Hoje, quando ele passa na frente daquela congregação onde tudo começou, sempre para um instante. Não é saudosismo, é gratidão. Porque ali, entre aquelas paredes simples, ele não só encontrou a fé, ele encontrou um Deus que não desiste de ninguém. E se fez por ele, que estava no fundo do poço, pode fazer por qualquer um. Porque milagre não é só curar doenças ou resolver problemas. Às vezes, o maior milagre é fazer um homem quebrado se levantar, dar propósito a uma vida vazia e transformar dor em testemunho. E isso, a Universal faz todos os dias. Não com fórmulas mágicas, mas com a palavra de Deus, com oração sincera e com pessoas como Rafael, que não desistem de acreditar. Porque no final das contas, a maior prova de que Deus existe não está nos livros, nem nos sermões. Está nas vidas mudadas. E essa história é só mais uma entre milhões. Mas é real. E pode ser a sua também. Basta dar o primeiro passo. Rafael saiu daquele templo diferente. Não era só a roupa limpa ou o cheiro de sabonete que agora substituía o odor de cerveja e noites mal dormidas. Era algo mais profundo, como se uma luz tivesse acendido dentro dele, iluminando caminhos que antes pareciam bloqueados por escombros. Ele apertava contra o peito o pequeno livro de orações que ganhou de uma irmã na fé, com as páginas marcadas nos salmos que falavam de restauração. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, repetia baixinho, como se aquelas palavras fossem um escudo. Mas a vida lá fora não tinha mudado. As ruas ainda cheiravam a gasolina e pressa, os olhares dos antigos amigos no bar da esquina eram os mesmos, mistura de pena e deboche. Voltou para a igreja, é?
Achou que Deus vai te dar dinheiro, zombou um deles, jogando a fumaça do cigarro no ar. Rafael sentiu o peito apertar, mas dessa vez, em vez de revidar ou baixar a cabeça, ele apenas sorriu. Não é sobre dinheiro. É sobre paz, respondeu, e seguiu em frente. Aquela resposta não era dele. Era de Deus. Os primeiros dias não foram fáceis. O corpo ainda pedia álcool, as mãos tremiam pela manhã, e as contas atrasadas batiam na porta como credores impiedosos. Mas toda noite, às 19h30, ele estava lá, no templo da Universal, mesmo que fosse só para ficar nos fundos, ouvindo. Até que uma irmã de fé, a Dona Maria, uma senhora de mãos calejadas e sorriso firme, o chamou: Filho, você não vai ficar só ouvindo não. Deus quer te usar. Rafael quase riu. Ele? Usado por Deus? Com aquele passado. Mas Dona Maria não era de brincadeira. Ela o levou até a frente, colocou a mão no ombro dele e disse ao pastor: Esse aqui vai dar um testemunho que vai abalar essa cidade. E foi assim que, uma semana depois, Rafael subiu ao púlpito pela primeira vez. As pernas tremiam mais do que nas crises de abstinência, e a voz falhou nas primeiras palavras. Mas quando começou a contar sobre o poço, sobre a mão que o puxou, sobre o Deus que não o largou mesmo quando ele mesmo tinha desistido, algo aconteceu. Homens no fundo do salão choravam. Uma mulher levantou a mão e gritou: Isso é a minha vida. O pastor orou por eles, e Rafael orou junto, com lágrimas escorrendo. Naquele momento, ele entendeu: sua cura não era só para ele. Era para mostrar a outros que também podiam sair do lamaçal. Os meses passaram, e Rafael não era mais o mesmo. Arrumei um trabalho como auxiliar de pedreiro, mas o que realmente o sustentava era a fé. Toda semana, ele levava alguém para a igreja, um vizinho desempregado, um jovem viciado, uma mãe desesperada. Se Deus fez por mim, faz por você também, dizia, com uma convicção que só quem foi tirado do lixo pela graça entende. E os milagres começaram a se multiplicar. O vizinho conseguiu um emprego, o jovem largou as drogas, a mãe recebeu a cura do filho doente. Um ano depois daquela noite em que entrou arrastando os pés no templo, Rafael estava de terno, não de grife, mas passado a ferro com carinho por Dona Maria, subindo ao púlpito novamente. Dessa vez, não para dar um testemunho, mas para pregar. O pastor tinha visto nele um chamado. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos, disse, colocando as mãos sobre sua cabeça em oração. E Rafael, que um dia achou que não servia nem para varrer chão, agora falava da palavra com uma autoridade que vinha das cicatrizes. Hoje, quando alguém pergunta como ele conseguiu, Rafael sorri e aponta para o templo. Não fui eu. Foi ele. E não foi só para mim, foi para você ver que, não importa o tamanho do buraco que você cavou, Deus tem uma escada para te tirar de lá. Porque a Universal não é só um lugar de oração. É um hospital de almas, onde os quebrados são remendados, os perdidos são encontrados, e os mortos em vida ressuscitam. E a história de Rafael é a prova de que milagre não é coisa do passado. É para hoje. Para você. Para quem ainda acha que não tem jeito. Basta entrar. Basta acreditar. O resto, Deus faz. E foi exatamente isso que fez a Dona Maria, uma senhora de 62 anos que entrou arrastando os pés na Universal da Moca, em São Paulo, com o coração mais pesado que as sacolas de compras que carregava. Ela não vinha à igreja há anos, desde que o filho mais novo, Vitor, tinha se envolvido com as drogas e sumido de casa. Já procurei em tudo quanto é lugar, pastor. Até nas ruas, nas bocas, mas parece que Deus esqueceu do meu filho, ela disse, enxugando as lágrimas com um lenço surrado que guardava na bolsa desde que Vitor era criança. O pastor a olhou com aqueles olhos que já tinham visto muita dor virar alegria e colocou a mão no ombro dela. Dona Maria, Deus não esquece de ninguém. Às vezes, Ele só está preparando um milagre tão grande que a gente acha que é demora, mas é só Ele ajustando os detalhes. E foi aí que ele contou a história do Rafael, daquele mesmo jovem que tinha sido arrastado pelo vício e agora estava ali, de pé, firme, com a Bíblia na mão e o sorriso no rosto. Dona Maria não acreditou de primeira. Mas o meu filho está há 3 anos desaparecido, pastor. 3 anos. O pastor apenas sorriu. E daí? Para Deus, 3 anos é como 3 segundos. O que importa é a fé da senhora.
A senhora veio aqui hoje, isso já é um sinal de que algo vai mudar. Ela não sabia, mas enquanto falava isso, Vitor estava deitado em um colchão sujo no beco perto da sé, tremendo de frio e com o corpo pedindo mais uma dose. Ele já tinha vendido até o relógio que ganhou do pai antes de morrer. Naquela noite, porém, algo diferente aconteceu. Enquanto tentava dormir, ouviu uma voz clara, como se alguém estivesse bem ao seu lado: Vitor, sua mãe está orando por você. Ele se levantou assustado, olhou em volta, mas não tinha ninguém. Só o cheiro de urina e o barulho dos carros passando. Mas aquela voz não saiu da cabeça dele. E foi como se uma força o puxasse. Sem entender direito, Vitor começou a caminhar. Não em direção à boca de fumo, como fazia sempre, mas em direção à luz de um templo que brilhava lá longe. Era universal. Ele não sabia que era o mesmo lugar onde, naquele exato momento, a mãe dele estava de joelhos, chorando e clamando: Senhor, se o Senhor não me devolver meu filho, leva a minha vida no lugar. Quando Vitor empurrou a porta da igreja, o culto já tinha começado. A música estava alta, as pessoas cantavam com as mãos levantadas, e ele se sentiu pequeno, sujo, fora do lugar. Mas então, como num filme, a multidão se abriu, e ele viu Dona Maria. Ela estava de costas, mas ele reconheceria aquela blusa de tricô em qualquer lugar. Mãe, ele sussurrou, com a voz quebrada. Dona Maria virou. No começo, não acreditou. Achou que era alucinação, que a saudade estava fazendo ela ver coisas. Mas quando Vitor correu em sua direção, magro, com as roupas rasgadas, mas vivo, ela caiu no chão. Não de dor, mas de alívio. Meu filho. Meu filho voltou, ela gritava, abraçando ele como se nunca fosse soltar. O pastor se ajoelhou ao lado deles e orou. Senhor, obrigado por trazer de volta o que estava perdido. Agora, restaura, Deus. Restaura a saúde, a mente, a família. E foi ali, entre lágrimas e louvor, que Vitor sentiu algo que não sentia há anos: esperança. Hoje, Vitor está limpo há 2 anos. Trabalha como auxiliar de mecânico, frequenta a Universal toda semana e, nas horas vagas, ajuda outros jovens que ainda estão presas nas drogas. Eu sei como é o fundo do poço, ele diz. Mas também sei que tem uma mão que te puxa para fora. E essa mão, eu encontrei aqui. Dona Maria, que antes mal conseguia dormir de tanta preocupação, agora acorda cedo para fazer café para filho e para nora, que também se converteu. Eu pensava que Deus tinha me abandonado, ela confessa, com os olhos brilhando. Mas ele só estava me preparando para ver a glória dele. Porque milagre não é só curar doença. Milagre é ver um filho voltando para casa. É ver uma família sendo reconstruída. É ver que, no lugar onde o diabo quis destruir, Deus plantou uma vitória. E assim, como Rafael, como Vitor, como tantíssimos outros, a Universal segue sendo esse lugar onde o impossível se torna possível. Onde as histórias que deveriam terminar em tragédia ganham um final de redenção. Porque Deus não muda. Ele ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia: transforma água em vinho, cegos enxergam, mortos ressuscitam. E o melhor: não é para amanhã. É para hoje. Para você que está lendo isso e pensa que não tem mais jeito. Basta entrar. Basta clamar. O resto, como sempre, Deus faz. E faz com maestria. O milagre completo. Naquela noite, enquanto as últimas palavras de Rafael ecoavam no templo, uma mulher no fundo da igreja seguiu o exemplo. Era Marta, que há anos carregava o peso de um filho viciado, presidiário, dado como perdido. Com lágrimas, ela se ajoelhou e clamou: Senhor, se o Senhor fez por eles, faz por mim. Dias depois, o telefone tocou. Do outro lado, uma voz trêmula: Mãe, eu tô limpo. Tô livre. E tô voltando para casa. Era Lucas, seu filho, que, após anos de escuridão, teve um encontro com Deus em uma cela fétida. Alguém lhe falou de Jesus. Alguém orou. E o impossível aconteceu. Na porta de casa, quando Marta abraçou o filho, não foram só 2 corpos que se encontraram, mas 2 almas resgatadas. O vizinho, cético, viu a cena e murmurou: isso não é sorte. Isso é Deus. Reflexão final.
Deus não precisa de cenários perfeitos para agir, ele usa prisões, hospitais, lares quebrados. O milagre não é só o que vemos, mas o que ele vê antes, a fé que persiste quando a lógica diz a não, o amor que insiste quando o mundo desiste. A Universal não é um lugar de fórmulas, mas de encontros onde Deus, como um oleiro, pega o barro rachado das nossas vidas e molda vasos novos. Lição de vida. Se você acha que seu caso é o mais difícil, lembre-se, Deus não salva os qualificados, Ele qualifica os salvos. O primeiro passo não é ter fé do tamanho de uma montanha, mas dar o passo mesmo com fé do tamanho de um grão de mostarda. Clame. O resto? Deus já está agindo até quando você não vê. Porque milagre não tem data marcada. Milagre tem endereço certo, onde a fé encontra a graça. E esse lugar pode ser hoje. Pode ser você.